Sejam todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da Bucocast. Estamos em Brasília e esse é um episódio que eu convidei esse meu amigo para poder falar um pouquinho sobre o direito da bucomaxilofacial. Estou falando de um advogado, Dr. Marco Aurélio Mota. Ele que é especialista em direito bucomaxilofacial. E é um prazer poder recebê-lo aqui no canal da Bucocast. Nós tivemos o nosso primeiro contato no Cobrac, em Belém do Pará, né? E estamos aqui para esse bate-papo. Um prazer imenso, meu amigo, recebê-lo aqui no nosso canal. E a gente falar de um assunto muito pertinente que diria que nos últimos 2 anos, não sei se mais ou menos, mas esse direito do bucomaxilo tem sido muito questionado, né? E você está aqui para nos orientar e sanar algumas dúvidas em relação a isso. Seja bem-vindo, Dr. Marco. Muito obrigado, Ismael. Um prazer estar aqui, uma honra, na verdade. Há muito tempo eu já conheço, né, você e a Bucocast. Conversamos brevemente lá no Cobrac, que foi muito legal. E realmente é uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. E vamos tentar esclarecer como é que anda o direito da bucomaxilo, de pacientes, da especialidade que eu gosto demais. Você sabe que em rodinhas de bate-papo, né, que a gente faz pós-evento, pós-congresso, em algum momento a bucomaxilo, a forma que a bucomaxilo está sendo tratada hoje, a gente ouve, né? Se não é por queixa de algum cirurgião, por algum colega, né? Esse momento da bucomaxilo, os nossos amigos têm relatado, assim, tem sido muito pontual, que é um momento difícil. Eu queria que você, antes de a gente entrar nessa questão da pauta, né? Sobre o direito da bucomaxilo do paciente, principalmente, né? Que é sobre o paciente, eu queria que você falasse como você entrou na bucomaxilo, né? A sua formação como direito, como você se especializou nessa área. Pois é, eu vim da área, né? Eu era um representante, um consultor de OPME desde 2008. Então, eu conheci bem como é que era a cirurgia, centro cirúrgico. E gostei muito, gostava demais de participar de todos os atos da cirurgia bucomaxilo, diversas, ortognática. E eu percebi ali que havia uma brecha, uma necessidade de um aperfeiçoamento de questões documentais, lacunas de direito. E a partir daí eu comecei a cursar, né, direito, e desde o meu primeiro dia de aula eu já sabia que eu seria advogado. Uma questão interessante que acontecia, primeiros dias de aula, assim, o professor perguntava o que vocês querem ser? E aí um levantava e falava que era juiz, promotor, delegado, e eu falei, eu quero ser advogado. Uma até falou, eu vou ser advogado, se nada der certo na vida, eu vou ser advogado. Mas eu já sabia que ia ser advogado. Então, desde as primeiras aulas, eu já dedicava todos os meus trabalhos da faculdade para a área da saúde, né? Então, eu sempre digo que se um parente meu for preso, ele vai ficar preso, porque eu não sei fazer um habeas corpus, mas da área da saúde, desde o início, eu vim discutindo. O meu trabalho de conclusão de curso foi voltado a práticas abusivas de operadores de plano de saúde. Então, foi aí que eu aliei a minha prática cotidiana, né, de atuação diária, ali para verificar a autorização de cirurgias, todo esse suporte que um consultor especializado dá, aliando ao direito e entender quais são e como é que funcionam as normas atinentes à odontologia, especificamente a bucomaxilo. Você não pensou na odontologia, porque o que estava mais próximo, o direito ou a odonto? A odonto acho que estava mais próximo, não estava ou não? Meu amigo, as minhas notas mais baixas eram de artes. Nunca tive habilidade com as mãos de forma alguma. E outra coisa, quando eu acompanhei as primeiras cirurgias, eu ficava assustado como que um profissional, no caso eram 3, né, um cirurgião, assistente, ficavam 6, 7 horas debruçados sobre um paciente com toda a organização. Então, eu tive sempre a certeza de que eu não tenho nenhuma habilidade para poder fazer odontologia. Então, apesar de admirar muito, eu realmente acho que a minha área não é a prática odontológica, mas sim a prática do direito. E você gostou tanto da bucomaxilo que você se especializou no direito da bucomaxilo, né? Ou seja, você saiu de onde você estava, né, nessa área, né? E foi para uma outra área, mas
trazendo a área que você estava antes, né? Que é a bucomaxilo, né? Não existe no ramo do direito uma especialização direta de um ramo tão específico como a bucomaxilo. Mas você consegue vir por nichos diminuindo, né? Então, primeiro você vem para o direito consumidor, o cível, consumidor, planos de saúde, contratos de plano de saúde, aí vem direito médico, direito odontológico e aí até chegar na bucomaxila. Então, isso dá uma especialização para a gente muito aprofundada. A gente ainda pode especializar mais ainda. Então, hoje eu falo muito sobre fenda palatina, né? Tenho muitos pacientes de fenda palatina, crianças, próteses de articulação, cirurgias mais específicas ainda que a gente vai aprofundando. Então, não é uma área específica, mas quando você vai dominando e centralizando, você consegue falar que é um especialista no direito a bucomaxilo, que é um ramo bem específico. Você defende o cirurgião quando há erro médico ou situações do paciente que teve algum tipo de complicação e que venha um processo contra o cirurgião, por exemplo? Sim, muitas vezes eu defendo o profissional. Modéstia à parte, é interessante porque como eu tive essa vivência de dentro do centro cirúrgico, eu tenho um olhar mais apurado para saber que aquilo ali é uma intercorrência que pode acontecer, por exemplo, que não houve um erro, ou se de fato houve um erro, trazer para o profissional a consciência da necessidade de uma reparação e às vezes até evitar uma ação judicial por intermédio de um acordo direto com o paciente, se for o caso. Então, sim, muitas vezes eu defendo o profissional e é uma defesa que eu tenho muito prazer porque eu trabalho junto com o profissional e a gente conversa praticamente a mesma língua. Praticamente não, porque eu não sou, né, da área técnica, mas por já ter atuado na área, eu consigo falar a mesma língua do profissional, saber o que é um bisturi, o que é uma broca, uma serra e saber identificar se houve de fato um erro ou não para poder defendê-lo ali da melhor forma possível. Nós vamos falar sobre cirurgia ortognática, que eu acho que dentro do direito da bucomaxilofacial, um dos procedimentos que tem sido mais afetado, né, dentro da especialidade é a bucomaxilo. Não só a bucomaxilo, não. A cirurgia ortognática, as cirurgias articulares, né, enfim, e outras áreas também. Mas para a gente entrar nesse quesito e pontuar algumas questões nessa área, a gente estava conversando, você é paciente de cirurgia ortognática, né? Fui paciente de cirurgia ortognática. Eu vi que realmente eu precisava. Eu fui no congresso no Chile, o Congresso Internacional de Bucomaxilo, em 2011, e dormindo com um parceiro lá de quarto. Na madrugada ele acordou fazendo barulho na mesa e eu, gente, por que esse cara está fazendo esse barulho todo na mesa? Quando foi de manhã ele falou, você pode trocar de quarto, não é possível dormir com você. Você ronca igual uma motosserra, pode procurar outro quarto. E aí eu tive que procurar, realmente tive que sair. E quando eu regressei, falei, eu preciso da cirurgia. Eu era retrognata, né, bastante acentuada, e fiz a cirurgia e eu sempre falo, para todo paciente que eu conheço, eu faria 10 vezes de novo. Tudo que eu passei para a cirurgia, porque não é fácil, é uma cirurgia traumática, mas eu gostei muito e fiquei muito satisfeito. Não sei se melhorou a estética, mas a questão funcional, sem sombra de dúvidas, melhorou. Você está muito bem, cara. Normalmente o paciente tem... O paciente que faz cirurgia, né? Tem o antes e o depois dele, né? Eu não sei como que era o seu antes, mas você está muito bem pós-cirurgia ortognática. Eu queria começar... A gente tem uma pauta que a gente sempre gosta de fazer para seguir essa pauta, mas tem alguns podcasts que eu acabo meio que saindo da pauta, viu? Então, eu sei que você tem, né, tranquilamente condições de nos responder aqui as dúvidas que até muitas das vezes a gente acaba surgindo da nossa parte. Uma das coisas que eu percebo que o cirurgião negligencia muito, a gente é da área do marketing, a gente tem uma agência de marketing, e uma das coisas que a gente mais precisa quando a gente vai criar uma identidade, um material, é de documentação, de paciente, de fotos, imagens. E dentro da bucomaxilo, isso é um fato. Eles são, assim, é muito precário essa questão de documentação. Tem alguns cirurgiões que fazem isso com maestria, mas a grande maioria tem dificuldade. E eu acredito que também dos problemas que tem com relação a isso é a questão de documentação de autorização do tipo procedimentos, o quanto, às vezes, um documento assinado do paciente pode resultar em um problema futuro para esse cirurgião. Então, eu queria que você falasse com relação da importância de você ter todos os procedimentos com relação à questão da documentação assinada. Eu sempre digo,
Na verdade, eu não digo, eu estou repetindo o que um cirurgião conhecido meu sempre fala, é que o cirurgião bucomaxila, ele é como um piloto de avião. Ele pode até saber sobre a calibragem de pneu, sobre o combustível, quanto que tem que ser, sobre a pista, mas a atividade principal dele é levantar o voo e pousar. Essa é a atividade do profissional. Então, por que eu gosto de citar isso? Eu penso que cabe àqueles que atuam em volta do profissional cuidar dessa documentação para que o profissional fique livre para poder fazer aquilo da melhor forma possível. Ele poder se preocupar unicamente em cortar o bisturi, fazer a sutura ao final e todo aquele... quem circunda ele, secretário, auxiliar, possa redigir essa documentação. Sem dúvida, eu já vi termo de consentimento salvar profissional de condenação de R$500 mil, R$600 mil de condenação, porque ele tinha um termo de consentimento assinado pelo paciente, um relatório bem feito, toda a documentação preenchida. Então, isso acabou salvando ele. É de extrema importância, mas eu sugeriria isso, que o profissional consiga montar uma equipe de tal forma que ele vá ter essas aeromoças, o controle de voo, para poder fazer a documentação dele e ele precisar se preocupar só em fazer aquilo que ele foi treinado para fazer, cortar e operar o paciente dele. Esse é um ponto que ainda, né, por mais que tenha referências, outros colegas que passou por situações desastrosas por falta de documentação, ainda é um problema que ainda vai muito além do entendimento da necessidade, mas da organização também, né? De você ser organizado e saber que tudo você precisa ter isso em documento, porque o paciente, você nunca sabe como que vai ser, né? Às vezes o paciente faz um procedimento, aí depois ele faz outro procedimento, aí ele vem e traz o problema dizendo que foi você que fez. Ou seja, você documentar nunca é demais, né? A condenação dos profissionais, na maioria das vezes, vem por total falta de registro no prontuário. Todas as vezes o profissional fala a mesma coisa. Doutor, essa paciente aqui, ela não vinha, eu falava para ela vir, eu falava para ela fazer a ortodontia pós-cirúrgica, eu via que ela não estava fazendo, notificava ela. Eu falei, tudo bem, eu entendo você e acho que você realmente não tem culpa nisso. Vamos mostrar para o juiz que tudo isso que você falou está documentado. Aí ele, eu não tenho nada. Como é que você vai alegar ao juiz que você informou isso ao paciente, já que é um direito dele, ser informado, se ele não tem essa documentação? Então, sem sombra de dúvidas, além de ter a documentação, é necessário que ele saiba fazer a documentação. Não adianta nada ter uma informação que não condiz com a realidade clínica do paciente e não preserve o direito dele à informação, né? Vamos começar pelo que eu acho que é mais comum dentro do direito do bucomaxilo, que é com relação à autorização das cirurgias, né? E eu acho que essa a palavra autorizado dentro da bucomaxilo, ela tem um peso assim gigante, né? A sua cirurgia foi autorizada. E o que a gente vê, né, de um tempo para cá essa situação de não autorização por questões assim que muitas das vezes o cirurgião entende que existe até uma questão de mercado, de negócio, né? Enfim, e esquece muitas das vezes que é o paciente que está ali e que o bucomaxilo é responsável por aquele paciente. Então, eu queria que você pudesse trazer para a gente o que nós temos hoje enfrentado nesse quesito, como que está a realidade nas questões de autorização de cirurgias ortognática, TM, o que você tem visto hoje? A gente viu uma piora considerável do processo de autorização para cirurgias bucomaxilofaciais, mas não só na bucomaxilo. A gente consegue ver que as operadoras elas alcançaram hoje um acesso muito maior a todos os órgãos de competência, a ANS, por exemplo, os conselhos de classe, e hoje ficou muito mais rigoroso o processo de autorização, inclusive com a criação das juntas médicas e juntas odontológicas, onde um desempatador opina e fala se vai ser autorizado ou se não vai. Então, hoje está sendo muito desgastante para o profissional e, por consequência, para o paciente, ele pensar que para poder autorizar, ele vai ter que passar por uma romaria. Ele vai primeiro passar pelo obstáculo criado pelo hospital,
depois pela própria operadora, por um auditor, depois por uma junta que o profissional não tem acesso algum, para eventualmente no futuro ter uma autorização ou não. E aí, se não tiver uma autorização, a única alternativa que resta ao paciente é realmente buscar o judiciário, que também não é um caminho muito fácil, e isso pode vir a desincentivar o paciente e o profissional a nem conseguir, nem solicitar autorização e parar no meio do processo e desistir da cirurgia. Eu já vi isso acontecer, por exemplo. Eu não consigo entender como que você pega uma autorização de cirurgia e coloca numa mesa para ser avaliado por um profissional que faz parte do serviço da operadora. Eu não consigo entender isso. Como que funciona isso? Isso foi uma perda de freio, né, por parte dos órgãos reguladores que criaram os mecanismos de regulação, como é o caso da junta, e que esses mecanismos hoje eles foram cooptados por empresas multimilionárias de auditoria, que elas fazem todo o processo, desde do recebimento do pedido de autorização até passar pelo auditor, nomear o desempatador que não é da região de domicílio do paciente, não é de região do domicílio onde a cirurgia vai ser realizada, e nem profissional assistente nem paciente tem acesso a essa disputa, a essa discussão sobre se vai ser autorizado, se não vai, benefícios ou não de determinado procedimento, e a única coisa que é recebida é uma negativa que não se tem como questionar. E que muitas das vezes não é nem um bucomaxilo que está... Eu iria até um pouco mais. Esse é um problema grave, né? Pessoas sem competência do administrativo da operadora ou de outras áreas que não são médico e nem cirurgião dentista que dão pareceres. Mas eu acho que o que está acontecendo com mais frequência é uma junta que é chamada de proforma. Ela serve somente para preencher os requisitos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde, onde fala, olha, vai ter que notificar o paciente, está notificado. Notificar o profissional, está notificado. Foi o desempatador, está aqui o laudo, pronto. Então, não há nenhuma discussão de mérito ali. Então, é um problema você ter o laudo de um profissional que não é habilitado para poder falar sobre aquele tema específico. Mas, mais do que isso, são juntas que a gente vê que simplesmente elas não ocorreram de fato, elas só serviram para poder chancelar uma negativa nascida lá na auditoria da própria operadora. Uma vez que vem uma negativa por parte da operadora, o paciente tem toda indicação cirúrgica, função, problemas, enfim. Isso é comprovado, né, através de documentos cientificamente. Veio negativa, e aí, o cirurgião faz o quê? Coloca na gaveta e abraça e tchau, obrigado? Como que faz? O cirurgião ele foi colocado pela Agência Nacional de Saúde como profissional assistente do paciente. Então, como assistente que ele tem por uma obrigação ética e até moral ali com aquele paciente que ele está cuidando, de orientar da forma correta. Isso não significa fazer as vezes do paciente. Ir lá e ele próprio fazer uma reclamação na Agência Nacional de Saúde ou fomentar o ajuizamento de uma ação, eu não acho que isso seja adequado. Mas eu penso que é muito correto que o paciente que o profissional assistente oriente o paciente para que ele busque os direitos dele conforme aquilo que é o correto e aquilo que foi solicitado, com todo o respaldo técnico, né? Oferecendo o laudo e falando, olha, cheguei no meu limite, eu justifiquei tudo isso aqui e a operadora manteve a negativa. Eu penso que é obrigação do profissional subsidiar o paciente para que ele procure o direito dele, já que o direito é do paciente. Né? Tem aí um direito reflexo do profissional também, aí tem diversos direitos acessórios, né? do hospital, eventualmente de uma empresa de OPME, mas o direito efetivo é do próprio paciente. Então, cabe ao profissional orientar o paciente para que fale, olha, isso aqui é uma questão que está acontecendo rotineiramente, sugiro que você busque os seus direitos. E aí o paciente vai buscar aquilo que ele achar que é adequado e correto. E qual que é o caminho que esse paciente normalmente tem que percorrer numa negativa e quais são os meios, né? O que normalmente acontece quando o paciente procura essa questão do direito dele? Ismael, eu acho que o paciente ele tem que ser envolvido não só quando há negativa. Ele tem que ser envolvido a partir do momento que ele tem o diagnóstico, que ele recebe um relatório e que ele dá entrada no plano. A partir dali, é ele quem tem que brigar pelo direito dele. Então,
Um exemplo, para autorizar uma cirurgia ortognática são 21 dias úteis conforme a resolução da ANS. O paciente precisa contar esse prazo e, findo ele, 21 dias úteis, o paciente exigir da operadora, cadê minha resposta? Se não tiver resposta, ele pode manejar, e ele não precisa de advogado, pode manejar, por exemplo, uma NIP, uma notificação de intermediação preliminar, junto à ANS, reclamando que a operadora não autorizou, ou que negou, ou que ainda está em mora, para que a ANS interpele a operadora e a operadora dê a resposta dentro de 10 dias. Essa é uma medida que você não precisa de advogado, o próprio paciente pode fazer. E eu recomendo muito, gosto muito dessa alternativa, manejo muitas vezes, mas ele não precisa, ele não tem custo algum ele fazer isso. A primeira medida que eu recomendo é essa, extrajudicial, mais barata e mais rápida. O paciente tem direito à cirurgia ortognática uma vez que ele tem plano médico? Essa é uma questão que já foi superada, né? A bucomaxilo, ela é limítrofe ali entre a odontologia e a medicina. Existem até cursos falando sobre a medicina oral, estão mudando os nomes, mas essa é uma questão sedimentada porque a Agência Nacional de Saúde estabeleceu que procedimentos bucomaxilofaciais, que se inclui a ortognática, terão cobertura pelo plano hospitalar. É uma confusão também chamar de plano hospitalar, é um plano médico, é um plano hospitalar, e o paciente que vai ser submetido a qualquer cirurgia bucomaxilofacial, ele tem direito à cobertura pelo plano hospitalar. Inclusive, essa norma, ela é uma norma positiva e negativa. Ela diz que o paciente tem o direito pelo plano hospitalar e que não é o plano dental que vai custear aquele procedimento bucomaxilofacial. Então, sim, ele tem, quem vai ser submetido à ortognática tem direito ao custeio do tratamento pelo plano da segmentação hospitalar. Há uns anos atrás, a cobertura da operadora com relação à cirurgia ortognática, ela era muito mais... a realidade era outra, né? Comparado com os dias de Sem hoje. dúvida. Hoje, essa pergunta que eu fiz para você, parece que hoje ela não faz muito sentido, né? Parece que o paciente não tem direito à cirurgia ortognática, por exemplo. Porque o número de negativas que a gente tem visto e de colegas que têm se posicionado, do tipo você fazer a solicitação de 10 cirurgias ortognáticas e você ter 2 positivas e ter 8 negativas. E com embasamentos que no passado eram os mesmos, as indicações eram as mesmas e que existia essas autorizações. O que você poderia dizer, o porquê dessas negativas, o que você conseguiu ver desse tempo, essa relação de negativa agora uma atrás da outra? O mercado de plano de saúde é um mercado muito voraz. E a gente consegue identificar temporalmente o que aconteceu nesse período. Eu entrei, como eu disse, na área em 2008. Em 2015, por exemplo, houve uma lei que abriu o mercado para empresas estrangeiras. A partir daí, a gente consegue observar que houve uma mudança drástica na forma com que as operadoras analisavam as autorizações. Então, hoje a filosofia da operadora é demorar, negar e justificar. Ela usa esse princípio e ela segue até o final. Então, sem sombra de dúvidas, também a intervenção das operadoras, o lobby das operadoras junto à Agência Nacional de Saúde, que é tão conhecido, também interferiu muito nisso, porque as normas ficaram cada vez mais apertadas e o direito do cirurgião bucomaxilofacial foi mitigado com a autorização de uma intervenção por um auditor ou por um desempatador, e isso acabou levando a esse quadro que a gente está hoje, quase que insustentável, onde o cirurgião, além de se preocupar em operar o paciente se preocupar em ter a recuperação e ter aquela doença tratada, ele também tem que se preocupar com a própria autorização, se vai ser autorizado ou não. Uma vez que o paciente abre, né, isso judicialmente, quais são os resultados que você tem recebido? Tem sido positivo por parte de autorização, uma vez que você faz a judicialização? Primeiro que essa questão da judicialização, Ismael, ela é engraçada. Esse termo, ele é um pouco pejorativo, porque coloca aquela pessoa que está buscando o judiciário como algoz, quando na verdade ela é a vítima. Ela foi levada, ela foi condicionada a buscar a última guarida dela para ter a cobertura daquilo que era direito dela antes. Então, é normal que as pessoas chamem de judicialização, mas eu sempre gosto de dizer que eu não gosto desse termo, porque isso que eu disse, coloca o paciente que está buscando só o direito dele
numa condição de como se ele estivesse exigindo uma coisa que fosse ruim, colocando em prejuízo as operadoras. Quantas vezes você já ouviu falar isso aqui vai desequilibrar, a judicialização está desequilibrando? Na verdade, é só o direito que está sendo exercido. Quanto à questão de resultados, também eu consigo observar que antigamente era muito mais simples. Você ajuizava uma ação, demonstrava que havia pertinência técnica da solicitação feita pelo profissional assistente, que o paciente foi diagnosticado, que estava tudo correto, e o juiz, verificando tudo isso, ele deferia a tutela, o paciente operava. Atualmente, o que temos visto é que o processo está sendo levado para uma perícia judicial, para que um terceiro profissional nomeado pelo juiz verifique se há pertinência técnica ou não. Ainda assim, a gente tem obtido sucesso porque os profissionais indicam bem, a gente faz uma curadoria antes para poder ajuizar uma ação, se ajuiza ou não. E aí a gente tem um sucesso interessante na medida em que a gente faz essa análise anterior e consegue falar, olha, isso aqui, essa negativa é de fato abusiva, e isso aumenta muito a probabilidade. Mas também não nego que já perdi. Isso é normal, é do jogo. Já teve perito que já confirmou que não havia necessidade do procedimento ou que aquilo que foi autorizado era adequado. Mas, na grande maioria das vezes, os números mostram que as operadoras elas são condenadas assim, de lavada. 90% das ações judiciais ajuizadas contra operadoras são procedentes. Então, eu penso que o judiciário ainda é a última baliza para o paciente conseguir alcançar o que ele precisa, que é só o direito dele, ele só está exigindo o direito dele. Que é uma relação que pode começar por um caminho mais tranquilo, vamos dizer assim, né? Que essa questão de você procurar justiça por um direito seu, você tem outros caminhos antes, como você falou, de você emitir uma nota, acho que num outro órgão. A ANS, ela é um órgão que ela pode intermediar algumas divergências entre beneficiários e operadoras. Eu gosto muito da NIP, né, que é essa notificação de intermediação preliminar, e ela, por muitas vezes, resolve. Eu gosto muito. É um instituto que você não precisa ajuizar a ação, você economiza para o próprio judiciário, para o paciente. Há um desgaste inferior e mais. A gente consegue analisar se aquilo que o profissional solicitou é adequado ou não, porque ao final da NIP, a operadora junta um conjunto de provas que pode esclarecer melhor se está correto, se não está, pode autorizar o procedimento e, se não for o caso, a gente ajuiza a ação e coloca a prova para um juiz analisar e deferir ou não a tutela para aquele paciente, né? Deferir o custeio da cirurgia ou não. Falando agora da autorização. Antes a cirurgia não autorizada. E hoje, quando você tem uma cirurgia autorizada que é do direito do paciente, aí você tem um outro fator, né? A cirurgia, quando o cirurgião mandava mensagem para paciente, ele dizia assim: olha, sua cirurgia foi autorizada, nós vamos operar você. Agora não é assim mais. Agora sua cirurgia foi autorizada, porém, esse material, esse eu não posso utilizar porque a operadora negou. E que muitas das vezes são materiais, né, que na grande maioria, né, são extremamente importantes que o cirurgião precisa para realizar a cirurgia. O que fazer quando você tem uma solicitação de material que você precisa ser utilizado naquela cirurgia e autorização parcial? Parte importantíssima nisso é o profissional. O paciente, ele não conhece, ele não sabe se a placa X vai atender para tal ponto, a placa Y vai atender para outro. Quem detém o conhecimento e pode esclarecer essas questões é o profissional. Então, ele precisa materializar aquilo no relatório dele inicial e, se houver uma negativa, justificar a razão pela qual ele solicitou aquele material, por que a operadora negou e por qual razão não é possível realizar a cirurgia sem aquele material que foi solicitado e que foi negado, e que ele precisa ajuizar uma ação, eventualmente, para poder ter acesso àquele material que ele precisa e que foi negado pela operadora. Então, sem dúvida, o primeiro passo o profissional precisa olhar a negativa que foi oferecida pela operadora, analisar se ele concorda ou não, se é possível realizar a cirurgia
autorizado daquela maneira parcial e, se não for possível, ele fazer um documento circunstanciado onde ele aponta item a item por qual razão não é possível realizar o procedimento sem aquele determinado material. Munido dessa documentação, o paciente pode ajuizar a ação para exigir o custeio daquele material que foi negado e que é necessário para a cirurgia. Uma vez que o cirurgião ele vai para a cirurgia, né, com essa falta de material, ele compromete a cirurgia dele com o paciente e que essa cirurgia pode ficar muito mais caro para a operadora, né? Porque se houver uma recidiva desse paciente por conta daquele material, automaticamente esse paciente vai voltar para o hospital, né? Mas olha como isso é um contrassenso. A operadora, ela não tem a responsabilidade. Ela recebe o pedido do cirurgião, autoriza metade dos materiais e fala: eu autorizei, é isso aqui é o que você vai usar. Se o profissional faz como você sugeriu e ele vai para dentro do centro cirúrgico com metade do material autorizado, ele está dizendo que aquele material é suficiente. Então, o que se recomenda é que, se não for possível realizar a cirurgia sem aqueles materiais que foram negados, que o profissional não assuma esse risco, porque ele não vai poder depois terceirizar o problema para a operadora, porque ele anuiu com aquilo que foi autorizado. Tanto é que os hospitais, quando enviam autorização para o profissional, eles falam: você está de acordo ou não? Se ele não responder que ele está de acordo, o hospital não agenda a cirurgia. Então, se ele responder eu estou de acordo, ele está de acordo. Então, não vai mais poder alegar que é determinado erro, eventual falta do material, foi aquela que causou o dano, porque ele anuiu com aquilo que foi autorizado e com aquilo que foi negado também. Não, é extremamente importante o que você está falando. E tem um outro detalhe ainda. Uma vez que ele aceitou aquela condição, ele não tem como mais alegar numa segunda situação, porque o hospital vai dizer assim: ó, como que você fez a outra cirurgia lá e agora essa daqui você não faz? Eu iria mais fundo do que isso. Por quê? Como é que você aceitou fazer essa cirurgia que você solicitou 10 itens, eu autorizei só 5 e você deu conta de fazer a cirurgia? Significava que você podia fazer a cirurgia só com 5 itens e que você solicitou 5 itens a mais? Então, não é nenhuma questão de você analisar se depois é ou não é. Eu digo, se o profissional ele indicou que ele precisa de 10 itens, 4 procedimentos e 10 itens, e aquilo ele entende como necessário, ele precisa sustentar até o final de que aquilo é necessário. Eu não estou sugerindo que ele vá brigar por uma coisa que não é necessária. Só estou sugerindo que a triagem inicial seja feita de uma maneira muito apurada, de tal maneira que ele diga: isso aqui é o mínimo que eu preciso para realizar essa cirurgia. Se você não autorizar, eu não vou fazer. Se ele, posteriormente, aceita fazer com aquilo que a operadora está autorizando, de duas uma: ou ele está confirmando que não havia necessidade, ou ele pode dizer que está alterando parte do procedimento e está adotando aquilo que a operadora autorizou para ele. É possível? É possível, mas também enfraquece aquilo que ele solicitou inicialmente. Se era possível alterar o procedimento que ele indicou e ele está aceitando aquela lista de materiais que foi autorizada, também era possível ter feito no início. Então, altamente recomendável que a curadoria dele seja feita antes da solicitação e não depois, porque aí o que foi feito já está feito. Será que o cirurgião sabe disso? Que uma vez que ele aceitou, ele pode, que nem eu não pensei do jeito que você pensou, entendeu? Você foi mais longe ainda, né? Mas essa é uma questão, Ismael, que nós estamos aqui, eu e você, nós estamos praticando atos jurídicos. A partir do momento que eu estou dando uma sugestão, eu estou colocando o meu nome e falando: esse advogado está orientando a fazer dessa forma. E é uma questão que eu vejo muito, que as pessoas que atuam na área da saúde não entendem que cada passo que ela dá dentro do centro cirúrgico é um ato jurídico. Então, se ele fez um documento falando: eu preciso de 10 itens, é um ato jurídico, é um profissional da saúde habilitado, que tem seu histórico, que tem sua especialização, tem tudo aquilo que ele estudou a vida inteira, o nome dele colocado num documento. Se no futuro ele volta atrás e diz que aquilo não era necessário, ele está colocando em risco ou colocando à prova o quê? O próprio nome dele. Então, pensar que cada coisa é um ato jurídico e que aquilo tem reflexos é o primeiro passo para a gente poder analisar cada passo seguinte que nós daremos. E para o profissional isso é extremamente importante, porque o nome dele é o que está envolvido, né? Esse é um assunto que nós temos, a gente tem trazido aqui no nosso canal da Bucocast, e muito importante
Para você que é cirurgião bucomaxilofacial, a gente vai estar colocando aqui na descrição desse vídeo o contato do Dr. Marco Aurélio Mota. Qualquer dúvida que você tenha com relação aos seus direitos, né, dentro do âmbito bucomaxilofacial, nós estamos com um especialista aqui nessa área. Ainda dando sequência nessa questão do material, o que tem acontecido muito, o Dr. Marco Aurélio, é com relação a você tem a solicitação do material atendida, porém com outro tipo de material, ou seja, você solicita essa marca porque você confia, você sabe que esse material é bom, né? E aí às vezes você entende que aquele paciente precisa desse material e aí chega para você uma autorização de um material que você nem conhece. Quais são os riscos e o problema nessa situação e se é possível o cirurgião também buscar o seu direito e exigir o material que ele está solicitando? Você sabe uma questão interessante? O CFM, ele emitiu em 2022 uma resolução em que ele inseriu os instrumentais e ele diz que cabe ao profissional determinar quais os materiais que ele tem mais afinidade para poder operar. Eu achei interessante porque é uma questão muito subjetiva e entra nisso que você falou. Um profissional ele tem preferência para operar por determinada marca e em detrimento de outra. Essa questão de marca, ela é muito delicada, porque a gente sabe que cada marca tem um fornecedor e que cada fornecedor tem a sua expertise. Quando o profissional ele fala que opta por realizar o procedimento com determinada marca, ele não está falando eu gosto do nome dessa marca, eu gosto da cor dessa marca. Ele está dizendo que quando ele for operar um paciente utilizando aquele material, ele sabe a maleabilidade do material, ele sabe a espessura, ele sabe qual é o motor que vai ser oferecido, a qualidade da broca, até a instrumentação, a qualidade, quanto tempo ele vai poder contar com um passo da cirurgia. Ah, eu vou baixar a maxila, eu baixo a maxila em 1 hora, porque o meu instrumentador é o instrumentador X, que é aquele oferecido por uma marca, e ele sabe a minha rotina, e ele tem um instrumental específico para poder utilizar naquele momento da cirurgia, ele vai conseguir me oferecer um subsídio melhor para eu poder operar. Então, a escolha da marca, ela vai muito além do que uma preferência só por, eu gosto dessa marca aqui. E é importante esclarecer isso, porque não é só o bucomaxilo que está assistindo a gente aqui, eu espero. Também tem os juízes, por exemplo. Quando um juiz recebe um pedido em que o cirurgião ele exige que seja autorizado, que seja utilizada determinada marca, ele pode entender isso, que o profissional está tendo interesses outros que dão o melhor para o paciente e por isso ele está indicando aquela marca. Quando, na verdade, não estou dizendo que não pode haver interesses outros. Estou dizendo que o principal é uma marca específica pode oferecer um subsídio muito melhor durante o ato cirúrgico do que uma outra marca que foi autorizada. Dureza de serra, várias questões que devem ser apreciadas. Quanto à norma, e isso é extremamente relevante a gente falar, e quando se fala de indicação de marca, nós estamos observando que há uma usurpação por parte das operadoras do direito de indicar os nomes das marcas. O que a Resolução Normativa 424 da ANS diz? Artigo 7º. Cabe ao cirurgião determinar tipo, dimensão e matéria-prima dos materiais. E no parágrafo seguinte diz, o profissional deverá indicar 3 marcas. Aquilo não é à toa. Ele está protegendo o direito do profissional de operar com aquela marca de preferência ou com 3 marcas de preferência, mas ele também está defendendo o direito da operadora de fazer a licitação com o melhor valor possível dentre aquelas 3. E o que nós temos observado? Que a operadora está tentando usurpar esse direito /dever do cirurgião e falando em juntas odontológicas, o desempatador falando em juntas odontológicas, que a operadora não está vinculada ao nome das 3 marcas indicadas. E eu discordo disso veementemente. Eu penso que a operadora ela está vinculada àquelas 3 marcas indicadas pelo profissional por essas razões que eu citei. Protege o direito do cirurgião de escolher o melhor material que dá suporte para ele e protege o direito da operadora de exercer a licitação e alcançar o melhor valor possível dentre aquelas 3 marcas. Essas 3 marcas têm que estar credenciadas ao hospital. Olha, excelente pergunta, porque a gente vai estar falando aqui de liberdade econômica. Se um hospital, no uso do seu direito de limitação
de propriedade diz que só 3 marcas podem entrar no hospital, eu penso que ele está ferindo o direito de outras tantas marcas habilitadas pela Anvisa, pela Vigilância Sanitária, de explorar um mercado que ela está totalmente capaz de poder oferecer material. Então, eu penso que essa limitação ela pode ser realizada, mas ela deve ser ampla. Da seguinte forma, um hospital ele tem o direito de limitar o acesso lá nas suas dependências, tanto de profissional quanto de material. Mas ele precisa deixar em aberto para preencher requisitos. Então, se o hospital quer limitar a quantidade de empresas que exploram o serviço dentro das suas instalações, ela diz o seguinte: a empresa, para se habilitar aqui, ela precisa ter registro na Anvisa, vigilância sanitária de tal forma, preencher RDC da Anvisa de tal forma. Se a empresa preencher esses requisitos, ela está habilitada a entrar lá, independente das 3 marcas ou não. Qualquer coisa diferente disso, eu penso que fere a liberdade econômica da própria empresa e do cirurgião de indicar, do próprio hospital de encontrar melhor licitação e outros tantos direitos. Que eu acho isso, eu perguntei porque eu acho isso também. Penso dessa forma, não nesse sentido, mas assim, não entendo, né, obviamente, nesse sentido, por eu não compreender e não entender sobre a área, mas eu acho aquele lance do tipo assim, pô, só tem 3 empresas aqui e às vezes são 3 empresas que o profissional não conhece, né, tem um material que tem todos esses requisitos e não pode operar porque não tem credenciamento no hospital. Então, eu também iria além. Eu estou enxergando profissionais ficando reféns de operadoras, reféns de hospitais e reféns de empresa. Se antigamente se tinha um serviço que a empresa fornecia um material com plena excelência, com tudo necessário, os motores são caríssimos, as pontas de mão, a operadora não paga. Isso é feito como um empréstimo. E quando você limita nessas 3 empresas, uma dessas 3 empresas pode entender: não tem problema, você não quer operar comigo? Faça o que você quiser. E a partir daí você há uma precariedade no fornecimento do material e o profissional começa a ficar refém de empresas, o que eu não acho nem um pouco altivo para a própria área, né? Para a própria especialidade. Penso que o profissional é aquele que é responsável, que pode ser punido num caso de erro, então é ele quem deve determinar qual o melhor para o paciente dele. Tivemos recentemente uma enxurrada de cirurgiões sendo descredenciados de hospitais que alguns colegas relataram de estar mais de 10 anos operando nesse hospital sem nenhum tipo de problema, ou algo que desse ao hospital, né, o senso crítico de dizer assim, olha, você não faz parte mais, né, da nossa lista de médicos credenciados. Como isso aconteceu e se isso o hospital pode fazer? Como o cirurgião recorrer disso? Colegas, durante anos dentro do hospital, nunca tive nenhum problema, algo... Como que funciona isso, doutor? Esse é um efeito que a gente percebeu e que já está se tornando famoso, que é uma prática da operadora chamada verticalização. O que é isso? A operadora ela adquire determinado grupo de hospitais e, a partir dali, a fonte pagadora se torna aquela mesma que vai fornecer o serviço a ser prestado. Então, se a operadora ela manda no hospital e se o hospital ele limita quem é que pode operar dentro das suas instalações, se o profissional não segue aquelas diretrizes estabelecidas pelo hospital, ele está fora. Ou seja, também parece haver uma cooptação da competência do profissional. Porque o profissional que se cadastra, ele está dizendo para o hospital que está se sujeitando àquilo que o hospital estabeleceu e que veio em cascata da operadora. Então, é um problema gravíssimo na medida em que o paciente pode ser colocado de lado e se tornar secundário nesse direito. Ou seja, pode haver a possibilidade de um profissional credenciado, para se manter na condição de credenciado e poder operar naquele hospital, ele se sujeitar às normas do hospital que vieram da operadora. Então, muitas vezes nós já vimos o profissional dizer: eu não vou solicitar isso aqui porque a operadora nem vai autorizar. Ele já está servindo como porta fechada para o paciente e isso nem chega na operadora. E se a gente ajuiza a ação contra a operadora fala: eu nunca nem vi esse pedido. Então, essa questão de descredenciamento ela é gravíssima aqui em Brasília.
aconteceu uma enxurrada e eu sempre disse que esse é um problema que não é individual. Ismael, você conversa aqui com inúmeros profissionais. O bucomaxilo que quiser procurar o direito dele, pode ser que ele consiga, por meio de mandado de segurança, ele operar. Mas eu acho que isso reforça um problema muito mais grave, que é uma falta de representação notória da classe. Não se vê um conselho profissional que possa vigiar pelos profissionais e os direitos dele. Você só vê o conselho profissional batendo na porta do profissional, do bucomaxilo, para vigiar se a clínica dele está respeitando o CMS, está respeitando isso ou aquilo, ou para propaganda. E não se vê os órgãos de classe agindo de forma efetiva contra essas ações. Eu entrei com reclamações diretas, fiz um abaixo-assinado. Eu até confesso que eu fico um pouco envergonhado, porque eu coloquei o meu nome, mais de 50 profissionais do Brasil inteiro subscreveram esse abaixo-assinado e nada aconteceu. Os hospitais continuaram descredenciando e hoje os profissionais não conseguem operar, não conseguem se cadastrar. Então, mais do que o próprio profissional exigir o direito dele, eu penso que agora era a hora. Eu já estou perto até de desistir disso, de propor isso. Mas eu penso que agora era a hora de fazer uma reunião onde o Colégio Brasileiro, eu conheço o advogado, procurador do Colégio Brasileiro, Dr. Saad, profissional de altíssimo gabarito, muito respeitável. O Colégio Brasileiro emitiu vários pareceres favoráveis, mas eu penso que, assim como as operadoras estão fazendo e sendo incisivas, penso que agora era a hora de uma atuação muito mais incisiva. Instigar hospitais e operadoras por qual razão que eles têm adotado aquela conduta e cerceado o direito do cirurgião em operar e do paciente de ter o tratamento com aquele profissional que ele entende ser o mais adequado a ele. Representação, acho que essa é a palavra. Além disso que você falou, a gente tem visto a questão não só do descredenciamento do cirurgião dentista nos hospitais, mas a gente tem visto o hospital, muitas das vezes, tirando o paciente do cirurgião, direcionando para o médico do hospital, por exemplo, né? Ou mandando, né, fazendo... esse cirurgião não faz parte da equipe do hospital, então sua cirurgia não vai ser autorizada a menos que você faça com esse médico. Como que você vê isso e qual o direito do paciente nesse sentido? O pessoal chama isso de desvio, né? O profissional não é credenciado da operadora, ele solicita autorização, no momento que vai dar entrada ao plano de saúde, há um obstáculo e ele deve ser levado a um credenciado. Qual a gravidade disso, Ismael, que eu acho? Eu passei por isso. Eu sei o que é uma cirurgia ortognática. Eu sei o que é um planejamento ortodôntico. E é feito por anos. Você sabe quantas vezes você conversa com um profissional? Quanto tempo que um paciente passa aqui com o cirurgião até chegar o momento da cirurgia? Cirurgia é só o finalzinho. Então, o profissional ficou esse vínculo inteiro com o paciente. Planejamento, tudo certo. Às vezes, até o pagamento já foi realizado do tratamento. Ele solicita autorização e ele chega lá na porta de entrada, seja direto na operadora ou seja no hospital. E esse agente que vai receber o pedido, ele desvia esse paciente para um profissional credenciado. Eu acho isso gravíssimo. Acho que fere diversos direitos, o direito do profissional, o direito do paciente. E eu acho que mais grave, fere o sistema de saúde como um todo. Porque na medida em que o profissional credenciado tem uma liberdade de indicação mitigada, onde ele é vigiado pela operadora, não se sabe se aquele profissional credenciado vai indicar o que de fato o paciente precisa ou se vai indicar aquilo que agrade mais a fonte pagadora, que é o hospital e a operadora. Então, é um problema gravíssimo que também deve ser resolvido um dia com essa questão dos desvio de credenciado. Uma alternativa que eu sugiro e que era muito adotada antigamente era o paciente pode operar com aquele profissional que ele entende ser o da sua confiança, ele paga particular os honorários e futuramente pede o reembolso do que foi pago à operadora. Reembolso, obviamente, não deve ser integral, também penso que isso não é justo para a operadora, mas existem outras balizas. Por exemplo, o contrato pode ter tabelas, né, que mostrem o valor de forma antecipada, ou até mesmo conforme uma resolução do Consul 8, a resolução 8 do Consul prevê que o reembolso pode se dar nos limites que são pagos ao próprio credenciado. Olha que interessante seria.
Se a operadora paga para o credenciado R$ 10.000 para ele fazer uma cirurgia ortognática completa, por qual razão um paciente que teve um pagamento de 39 mil não pode ter direito aos mesmos 10 mil? Entende? Que isso equilibraria o jogo e permitiria que o paciente operasse com aquele que ele entende que é de direito. O profissional, ele teria o direito dele protegido, porque ele poderia operar, e o credenciado operaria conforme a demanda da própria operadora. Essa é uma sugestão que eu acho a mais justa e adequada. Essa relação operadora, bucomaxilo, hospital, né? Como que você enxerga esse momento e o que você espera do futuro aí entre essas partes? O que a gente pode... Eu assisti um podcast de um profissional aqui junto com você e eu ouvi ele dizer o seguinte: uma hora isso vai se acalmar, as coisas vão se ajeitar. E eu, respeitosamente, eu discordo do profissional porque não vai ajustar. A operadora, ela visa lucro. Não vai se ver uma operadora falando, não, tá bom, então vamos começar a autorizar isso aqui, cirurgião, você começa a solicitar só isso aqui e vai equilibrar. Não, porque se o profissional que entende que 10 itens é o adequado, ele passa a solicitar 8 itens porque ele remanejou, a operadora vai querer que ele peça só 5. Se ele remanejar e falar que eu vou pedir só 5, a operadora vai falar que ele tem que pedir só 3, porque é o princípio do lucro da própria operadora. Eu não estou dizendo que a operadora não tem que ter lucro, ela tem que ter, mas isso não tem que ser a base do sacrifício do paciente e do profissional. Então, acho que agora a parcimônia não cabe mais. Não cabe mais o profissional em pensar que vai melhorar. Eu penso que agora é hora de elevar o tom, é hora das entidades de classe se acotovelarem nessa discussão e exigir o seu direito. Isso eu estou dizendo, a sociedade junta provocar da forma correta, ajuizar ações contra grupos de operadoras, grupos de hospitais, para que se faça valer o direito do paciente e do profissional. O tempo da parcimônia eu penso que já passou. Você vendo todo esse cenário, e a gente tem aqui os nossos bucomaxilos que nos acompanham aqui pelo canal da Bucocast, qual que seria a dica, que conselho você daria para esse cirurgião que está enfrentando dificuldades extremas no sentido de ele poder operar no seu estado, na tua cidade? Não desista, porque ele lutou muito por essa especialidade dele. Até você concluir uma especialização renomada, você demora no mínimo 10 anos. Depois você vai brigar pelo seu lugar no mercado, muito voraz. Não desista porque a operadora está limitando o seu trabalho. Continue lutando, continue fazendo bons documentos. Isso é primordial. Aprimore a formulação de documentos que você redige. Não desista e se una. A gente pode dizer que a bucomaxilo ela é desunida. Profissionais brigam entre profissionais, profissionais discordam de profissionais, mas vão todos morrer abraçados. Se não se unirem, forças de cada um, a operadora já está vencendo e vai finalizar de tal forma que só vai operar quem a operadora quer e da forma que a operadora quer. É muito sério isso e a gente tem discutido muito isso aqui no nosso canal da Bucocast. A gente tem percebido um certo medo por parte dos bucomaxilo nesse sentido de enfrentar um direito que é dele, mas que muitas das vezes a operadora vem cada vez mais trazendo informação no sentido de, olha, se você entrar por esse caminho, você vai chegar nesse caminho, se você fizer isso, você vai chegar nisso. E o que a gente percebe é que muitas das vezes são cirurgiões que eles não querem abrir mão, né, de alguns pontos e acaba se submetendo. E é aquilo que você falou, né? A gente está assim, muito próximo de chegar num ponto que a bucomaxilo vai viver simplesmente das condições que a operadora vai propor para os profissionais e que, infelizmente, essa conta vai chegar para o paciente e já está chegando, né? Eu não sei a quantidade de bucos que tem no Brasil, mas se a gente a rigor for colocar que só credenciados vão operar, eu quero saber o que os outros vão fazer. Já está acontecendo isso. E aí? Vão morrer abraçados? O que eu vejo que está acontecendo, Ismael, é que está começando
um canibalismo para ver quem vai pegar as vagas de credenciados. Determinado grupo ocupa um grupo hospitalar, outro grupo ocupa o outro grupo hospitalar, e a grande massa vai ficar sem operar. E eu penso que isso já chegou num nível que só existem duas alternativas: ou a ajuização coletiva, ou há uma mudança legislativa profunda com a defesa do direito da bucomaxilo, especificamente da bucomaxilo. Fala-se muito de forma geral, né? Saúde, plano de saúde e tal. Mas da bucomaxilo eu acho que falta uma representação específica e mais agressiva. Eu vejo a política tomando conta daqueles órgãos que têm a competência para poder provocar da maneira correta e falam, não, olha, isso aqui não é assim. Isso aqui, vamos conversar com fulano, com ciclano, beltrano, e isso vai se resolver. Não vai mais resolver. Eu penso assim. O que você diria para os pacientes que muitas das vezes não sabe, né, do seu direito e que precisa da cirurgia e que precisa da orientação de um profissional para poder ir atrás do seu direito? Como eu falei para o cirurgião, o que eu orientaria para o paciente é não desista. Não desista, porque a cirurgia ortognática é sonho, né, para muita gente. Isso interfere diretamente, como interferia para mim no sono e no convívio social e tal, qualidade de vida. Também interfere para todos os outros pacientes. Então, a primeira sugestão é não desista. Continue brigando pelo seu direito, é direito seu, e lute com todas as armas pedindo auxílio ao profissional. E procure um profissional especializado, que não seja eu, que seja um outro advogado qualquer, para poder provocar e poder extrair o que é aquilo que é o correto e que é o direito do paciente. Não desista, essa é a principal dica. Dr. Marco Aurélio Mota, um prazer imenso receber você aqui no nosso canal da Bucocast. Eu estou muito feliz por receber você aqui, saber que você tem novidades, né, para o nosso seguidor aí da Bucomaxilo. Para a gente é uma honra poder participar desse projeto, que eu sei que você tem um livro para ser lançado agora. Pois é. Para a gente aqui é uma honra você trazer em primeira mão aqui no canal da Bucocast, né, essa novidade, esse lançamento. E a gente quer estar presente aí contigo aí. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto. E é em primeira mão mesmo. Fora a minha família e a professora, minha orientadora, né? E minha irmã e minha professora orientadora, você é o primeiro que está tendo acesso. Eu tenho muitíssimo orgulho. Cara, uma honra. Em apresentar. Eu trouxe aqui uma lembrança para você. Muito obrigado, meu amigo. O meu livro, que é obra de muitos anos de estudo. Eu não escrevi esse livro sozinho. Todos que participaram da minha jornada têm um pedacinho aqui nesse livro, onde eu discuto a participação das juntas médicas e juntas odontológicas, faço uma análise aprofundada sobre competência do profissional solicitante, competência do auditor, do desempatador, trago sugestões para melhora do ambiente que nós temos visto ultimamente, que a gente discutiu aqui, né? E que eu penso que pode ajudar não só atores que atuam na área da saúde, mas magistrados. Não existe uma obra, sabia? Que fale especificamente sobre essa resolução da ANS, a resolução 424, sobre junta, sobre a participação, alterações legislativas. Não existe uma obra que fale de forma mais detalhada sobre isso. Então, eu espero que possa permear não só a área da saúde, mas também o mundo jurídico, e que possa trazer orientação para aqueles que têm dúvidas sobre como funciona, como é o funcionamento das juntas. E junto ao livro, né, eu trouxe aqui também, o curso, né, que vai ser lançado no dia 27 de novembro, chama O Mecanismo, e que vai falar de forma aprofundada sobre as juntas médicas e juntas odontológicas. E esse nome, não sei se você sabe disso, mas o mecanismo ele remete a duas coisas. Primeiro que a junta médica odontológica é um mecanismo de regulação das operadoras. Ela está prevista dessa forma. E remete a gente a engrenagens, né? Então, você
é uma engrenagem hoje da bucomaxila e da saúde suplementar. Eu sou uma engrenagem. Sim. O profissional solicitante, os bucos, né? São engrenagens, os auditores, os desempatadores, são engrenagens que formam um mecanismo que desemboca na junta médica e junta odontológica. Então, esse é a surpresa que eu estou trazendo. Tenho muito orgulho, eu confesso que foi trabalhoso e que é um prazer trazer aqui a obra para você em primeira mão, que nós estaremos lançando aí. Dr. Marco Aurélio Martins Mota, uma honra para a gente poder receber esse material em primeira mão. Juntas médicas e odontológicas, o justo como pilar para a validade do mecanismo. Olha aqui, esse livro em primeira mão, a canequinha aqui, ó, o copo. Esse copo que é famoso, hein? Mecanismo. Esse curso vai ser lançado... Dia 27 de novembro vai ser lançado o curso, mas nos 3 dias antes, eu vou dar 3 aulas gratuitas, onde eu vou discutir com profundidade essas problemáticas, trazer dicas do que pode ser feito. No dia 27, um curso mais aprofundado para o pessoal que quer saber de maneira mais... detalhada como é esse mundo. Tem um link que você vai disponibilizar? Vou disponibilizar o link para todo mundo que quiser se inscrever e você também é convidado para estar no lançamento do livro que vai acontecer dia 27. Viu? Nós vamos colocar esse link aqui no nosso canal, aqui na descrição desse episódio. Para você que é cirurgião bucomaxilo, enfim, profissionais afins nessa área médica e odontológica, está aqui uma grande referência, Dr. Marco Aurélio Martins Mota. Meu amigo, um prazer imenso poder receber você aqui. Tem mais ainda alguma coisa na sua vida que te motiva a você continuar a exercendo a profissão que... A profissão do direito da bucomaxilo está sendo árdua, né? Árdua nesse período. É você que tem ficado aí entre o paciente, né? Às vezes o cirurgião. O que você ainda almeja alcançar? Quando eu lembro do meu pós-operatório, Ismael, eu lembro por qual razão que a bucomaxila existe. Na minha primeira noite, quem cuidou de mim foi minha mãe. E ela foi me acordar, falou, meu filho, tá tudo bem? Uai, mãe, tá tudo bem, tô dormindo. Ela, não, porque você tá dormindo há um tempão e você não tá roncando e não tá nada. Então, foi o primeiro benefício que eu vi. Quando eu espirrei a primeira vez, parecia que eu tava indo um caminhão, assim, de ar, o que ajudou muito na minha respiração. Então, eu acredito que por meio da advocacia especializada na bucomaxila, eu acho que eu posso fazer com que mais pessoas tenham esses mesmos efeitos benéficos que eu tive, que profissionais possam exercer essa bela profissão de maneira altiva, livre e trazendo o melhor para o paciente. Essa é a minha vontade. Muitíssimo obrigado. Eu agradeço demais a sua participação. Agradeço. Eu acho que esse podcast a gente conseguimos trazer ainda orientações, né, para o bucomaxilo, para o paciente. Esse é o nosso papel aqui da Bucocast, é poder auxiliar o cirurgião, né, esse profissional que está buscando sucesso dentro da especialidade em diversas áreas, e essa área que você, né, esse podcast de hoje, com certeza contribui muito para a especialidade, e para a gente sempre é uma honra receber profissionais como você, e a Bucocast está de portas abertas. Quando precisar, conte sempre com a gente. Minhas portas também estão sempre abertas para você. Foi um prazer. Obrigado, meu amigo. Sucesso. Abraço a todos. Você que nos acompanha pelo canal da Bucocast, ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no nosso canal. Vamos estar compartilhando, né, alguns trechos, alguns cortes desse episódio no nosso Instagram. E vamos estar colocando o link aqui na descrição desse vídeo. Você que tem alguma dúvida com relação, né, aos procedimentos na área jurídica, né, do seu direito, Dr. Marco Aurélio Martins Mota vai estar à disposição. Nosso muito obrigado e até o próximo episódio.